com uma gratidão e uma honra imensa que eu aqui estou. Eu já tinha ouvido falar várias vezes desse centro, dessa casa, o seu Vicente e a dona Severina, que estão sempre conosco. Eles sempre nos passaram a respeito dela e não tive a oportunidade ainda de estar aqui. Então hoje é a minha primeira vez e me senti muito acolhida e uma energia maravilhosa envolvendo a todos nós. E eu quero agradecer a bênção desta oportunidade. E o tema que foi nos passado para que realizássemos o estudo é do capítulo 3, do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens de 13 a 15, que vai falar para nós do mundo de provas e expiações. Esse mundo aí, que todo mundo está capacitadíssimo para falar, que nós estamos nele. Todos aqui nós temos essa experiência para falar a respeito dele. Eu só queria lembrar que aquele que criou o nosso planeta esteve aqui conosco, que é o nosso mestre amado, que continua sendo o nosso modelo e guia. Em todos os momentos ele nos alertava e dizia: quando foi nos falar de que havia muitas moradas na casa do nosso Pai, não se turbe os vossos corações, crede em meu Pai, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, para que a gente consiga entender, nós vamos passar. Aqui eu não sei, se eu ficar aqui dá para eu. Então, nós temos que, para entender esse contexto de classificação dos mundos, trazida pelo nosso codificador Kardec, ele nos traz o seguinte: nós estamos apenas no segundo degrau da escada, nós mal saímos da infância, então não adianta acharmos que vamos nos tornar baluartes, anjos da noite para o dia. Deus usa o tempo para com todos nós, jamais usa violência, jamais vai usar. Então, os mundos primitivos prevalece o instinto e a lei do mais forte. Nesse contexto, meus irmãos, o instinto, o que é o instinto? Eu uso o meu instinto para quê? Para proteger a minha vida, para eu não ter fome. E se para isso for, eu atropelo o outro, eu passo por cima. Isso aqui é instinto. O instinto é bom? O instinto é maravilhoso. É maravilhoso. Mas quando já começamos a ter acima do instinto a consciência, a inteligência, muda um pouco de figura. Porque nós não podemos ser só instintivo, porque nós já temos o raciocínio. Isso é que nos diferencia dos animais. Isso é que nos diferencia dos animais. E aí, no mundo de provas e expiações, como é que é? O mal predomina sobre o bem. Nós achamos que aqui o mal predomina ainda, meus irmãos? Sim. Predomina? Ainda predomina. Ainda predomina. E no mundo de regeneração, o qual nós estamos caminhando, o bem prevalece sobre o mal. Vai existir o mal ainda? Vai, mas o bem vai prevalecer. Pensa que sensação maravilhosa, que se nós já estamos caminhando, a gente está vendo que o negócio está melhorando, então vai ser maravilhoso. Ditosos ou felizes, o mal não existe. Pensa todo mundo na mesma comunhão de pensamentos, ações, atitudes, ideais e objetivos. E nos celestes ou divinos, o bem reina soberano. Porque aí nós já estamos mudando de patamar. Sabe o que nós vamos ser? Co-criadores da vida maior, ajudando Jesus a atuar nos mundos primitivos. Chegaremos lá?
E isso é certo, é a única coisa certa. E a Terra, no momento atual, permanece na categoria de mundo de provas e expiações, caminhando para a regeneração. E o que atesta e testifica isso, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, no item 4, é que nós estamos aí de braços com miséria ainda. Como foi dito pelo Tito, toda hora bate uma pessoa pedindo as coisas necessitadas, não só misérias materiais, mas particularmente as misérias morais. No princípio de tudo, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Por quê? Porque que já passou por mundo primitivo. E a Terra vai evoluindo também. Ela não vai sendo destruída, vai havendo a evolução. Então nós já tivemos aqui o mundo primitivo. E o período de humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra, que são os mundos primitivos que existiram aqui anteriormente, né? Onde o homem começa os seus princípios rudimentares ainda da inteligência, mas já pode pensar, já pode agir e assim por diante. Eu vou correr aqui, porque eu tentei pegar o máximo disso aí, porque no Evangelho é muito pequeno. Então nós temos que buscar em várias fontes. Inclusive eu busquei também no estudo do ESG, que nós temos que fazer, que é muito importante para todos nós. A avaliação atual. A espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros órgãos do universo. Por isso, não somos os únicos. Será que nós acreditamos ainda que a Terra é o único planeta de provas e expiações que existe nessa imensidão? Nós não podemos ficarmos limitados a isso, porque o Espiritismo, em tudo que a gente estuda, nos dá essa dimensão de que Deus cria incansavelmente sem parar. Por isso que existem vários Jesus, um para cada orbe, e um dia nós chegaremos lá. Essa que é a esperança que nós devemos ter. Na Terra está uma fração mínima da humanidade do universo. Uma fração mínima. Existem vários e vários nesse universo, vários e vários planetas. A situação atual da Terra é reflexo do processo evolutivo da sua evolução. Então nós sabemos, a gente poderia ter antecipado na escala do mundo de regeneração? Vocês acreditam que nós poderíamos ter antecipado essa mudança? Poderíamos sim, dependendo de quê? Da nossa atitude, das nossas mãos se unirem na construção de um mundo melhor. Nós podemos antecipar tudo, como também nós podemos retardar. Se a gente não se unir na construção de um mundo melhor, mais educado, mais humano. É isso aí. E o sofrimento? Os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem índice de grande perfeição moral. Os nossos vícios ainda são imensos, meus irmãos. Aqui foi falado anteriormente, nesse acolhimento dessa casa, que aqui tem um tipo de CVV, aqui tem o Narcóticos Anônimos, que são de acolhimentos para os N vícios que existem por aí. Mas não são só os vícios, através da drogadição, da bebida, do álcool e tudo mais. E o vício moral? O vício de olhar para o outro sem olhar para mim, de falar mal da vida alheia, se nós não estamos dando conta de olhar o nosso próprio umbigo, de olhar e criticar a criatura na tristeza que ela traz ainda, que muitas vezes é aquilo que é grande, enorme dentro de nós mesmos. É isso que constitui o sofrimento da Terra. É esse voltar o olhar para o próximo no sentido negativo, sem enxergar a nós mesmos.
E aí nós perguntamos: o que é a expiação? Se nós estamos num planeta de provas e expiações, o que é a expiação? É toda pena, toda dificuldade, todo problema, toda dor que sofrem os espíritos que somos nós, como punição pelas faltas que nós praticamos diante das leis naturais ou leis divinas durante a nossa encarnação. Ai, vocês vão me desculpar, eu saí de uma gripe e de uma tosse, agora o bichinho do ran-ran tá comigo. Vou tomar saco comigo. Ai, Deus, me ajuda. Toda encarnação a qual nós aqui estamos, se eu lesei a lei de Deus, como disse a Isabel Gervásio Faria, quem conhece aqui a Isabelinha, é muito amiga minha, então ela falou, tem calacrado, encalacrou, lesou, encalacrou, não tem jeito. Sabe por quê? Isso aí, meus irmãos, não é que Deus, vou fazer que padrão, é lei. Nós vivemos sob leis, e tem as leis divinas, as quais, se a gente lesou, nós vamos ter que reparar. E essa reparação, ela virá um dia, não importa qual, vai depender do nosso planejamento reencarnatório. Depende do estudo que nós vamos fazer com os amigos espirituais. Lucila, ó, tá parado isso aqui, mas você lesou, vamos reparar. E aí a gente reencarna com essas dores, com esses processos difíceis, muitas vezes denominados expiação. A expiação ocorre com o sofrimento, é um sofrimento mesmo. No sentido moral, aonde que existe esse processo de conscientização? Aonde, meus irmãos, que se encontram as leis divinas? Elas estão escritas onde? Aonde estão escritas as leis divinas? Consciência. Não tem espírito. Os espíritos, o nosso anjo guardião, aqueles que nos acolhem no nosso desencarne, não vão chegar e falar assim, você fez isso e aquilo, não. Eles têm amor por nós, ele tem respeito pela nossa condição, ele entende ainda a nossa capacidade de sermos espíritos que estamos no 2º grau da escada ainda. No 2º grau. Eles têm o maior respeito por isso. Quem cobra somos nós mesmos, pela nossa consciência. Então eu falo, eu errei nisso e naquilo, porque são leis morais, são leis éticas, que nós estamos errando, nós estamos sabendo que nós estamos errando. Por isso que no outro dia vem ressaca moral. E aí, se a gente fosse menos vaidoso, menos orgulhoso e menos egoísta, como dizia Santo Agostinho, que também escreve isso aqui, essa lição que nós estamos falando, do Evangelho, isso é dele, Santo Agostinho, que fala, vai e repara, vai e pede perdão, se precisar, ajoelha no milho, ajoelha na pedra, e fala, eu errei, eu me equivoquei, eu sou atrasado, mas eu entendi que eu errei, eu estou te pedindo, eu te peço perdão. Se a pessoa não quiser perdão, o problema não é nosso mais, já é dele. Porque eu fui e me fiz serva. Então eu já comecei aí meu processo de reparação. Por isso que eu posso fazer nessa vida ainda enquanto eu estou vivo. É o que causa geralmente enchentes, né? Porque hoje em dia o ser humano está destruindo a natureza. Exato. Porque você pode pôr sentido que garrafa PET, papel que você pode reaproveitar, fazer outras coisas. Você está jogando tudo dentro dos rios. Exato. É um processo de educação, como vocês já estão fazendo com as crianças aqui. E aí a dor, o sofrimento na expiação no físico é no estado corporal. E aí nós vamos receber através de quê? De dores profundas, amargas, que nos custam toda uma vida ou durante um tempo. Mas é algo que você vai expiar durante a sua encarnação.
E ela vai reduzindo com arrependimento e com o movimento de trabalho que eu faço para eu reparar esse erro que eu fiz diante da lei divina. E o que são provas? Provas, meus irmãos, são testes da vida que eu tenho que passar para crescer, até chegar em espírito ditoso, espírito superior, espírito infinitamente bom e perfeito. Quando para a gente criar as duas asas da sabedoria e da moral, eu não tenho que estudar? Eu não tenho que passar por todas as provas? É isso aqui. Eu não vou virar anjo se eu não passar por prova. Isso é processo de reeducação. De reeducação quando eu volto com o mesmo defeito. E de aprendizado quando eu aprendo numa encarnação. Então as provas são os testes da vida. Em todos os setores que nós vamos passar para aprendermos a entender, a enxergar, a saber e a evoluir. Na erraticidade, enquanto espíritos, o espírito escolhe o gênero de provas, né? Que vai ser de acordo com o seu adiantamento. Por isso que muitas vezes nós somos aconselhados pelos amigos espirituais: ai, Lucina, não escolhe isso não. Você ainda não tem condições para isso. Mas como no mundo espiritual é bom demais, a gente não está tendo teste, não está tendo prova, aí a gente fala, mas aqui está tão fácil, pensa que é tudo igual. Só que não é. Chega aqui, o negócio muda de figura. Mas nós pedimos, e os amigos espirituais nos aconselham. Mas, meus irmãos, não precisa ficar infeliz. Se eu cair, se eu errei, o que nós vamos fazer? Levantar. Começar de novo. A vida é assim, não tem vergonha disso não. Nós temos que lembrar sempre que a expiação, ela serve sempre como prova, porque eu vou aprender, eu vou passar no teste. Mas a prova nem sempre é uma expiação, porque todo mundo vai ter que passar por prova. A expiação é quando eu lesei a lei. Provas e expiações são sempre sinais de inferioridade do espírito, né? Mas o espírito elevado pode solicitar determinada missão para adiantar-se mais ainda no seu progresso espiritual. Veja bem, pode sim. Nós temos vários espíritos aqui que são missionários. Como o Chico veio, que foi um missionário para nós, mas Chico tinha defeitos ainda a serem trabalhados e conseguiu. Na sua bondade, no seu trabalho, no seu esforço diário. Ele conseguiu. Obrigada. Agora, diferentemente, eu vou lembrar aqui do caso do livro Renúncia de Alcíone. Quando ela, em Sírios, pediu para o seu mentor espiritual, o seu anjo guardião que queria reencarnar para ajudar os seus entes amados, ela estava numa posição, ela estava num planeta super evoluído que é Sírios. Ele falou, minha irmã, você tem capacidade, você não precisa passar mais por provas e você sabe que lá não é brincadeira. Daqui você pode ajudá-los. Mas se você retornar, você sabe que você ainda poderá cair. E o que ela falou? Eu retornarei. E ela conseguiu maravilhosamente bem. Quem não leu Renúncia tem que ler. Nós não podemos sair dessa vida sem ler Renúncia. É um livro que nós temos que ler, temos que estudar. Porque se a gente não estudar e aprender, uma asa pode até evoluir, mas a outra vai ficar. Então tem que ler. São esses os conselhos dos amigos maiores para nós. Somente após cumprir a prova ou a expiação exigidas pelas nossas condições morais, no mecanismo que rege a justiça divina, é que nós seremos reintegrados
na plenitude de nossas aquisições, através do processo de aprendizado e de reeducação dos erros e defeitos que nós trazemos. Então, sem isso aí, nós não adquiriremos as duas asas para alçarmos o voo que necessitamos. Meus irmãos, quem habita a terra, que somos nós aqui? Nós viemos de onde? De outros mundos em regime de regeneração, né? Onde nós fomos de expiação, onde nós fomos degradados. É igual os capelinos, vamos lembrar os exilados de Capela. Eles foram exilados para cá, porque lá ia transformar-se para a regeneração, Capela, e eles não tinham condições mais de ficar. Por quê? Eles não tinham grande conhecimento, mas não tinham a evolução moral necessitada. Nós vemos o exemplo disso na construção das pirâmides do Egito, porque os engenheiros mais astuciosos, mais elevados de hoje não entendem como foram feitas a construção daquelas pirâmides. Tá lá os capelinos, eles que dirigiram a construção daquelas 3 pirâmides. Então são pessoas que foram degradadas. Espíritos infantis em processo de educativo, né, que são os selvagens, as pessoas selvagens que estão muitas vezes aquém dos nossos indígenas que nós temos e que convivemos por aqui. São pessoas também que estão num processo de educação, como nós mesmos, mas nós estamos ainda um pouco acima. Por quê? Porque nós temos a nossa inteligência, que já está sendo processada, aumentada. Nós temos condições de raciocínio lógico, e que foi aumentada com o quê? Com essa doutrina de luz e de amor, de lógica, que nós temos, que é a doutrina espírita. Essa doutrina é uma bênção, porque o que ela nos amplia, o nível de conhecimento, para alcançarmos e adentrarmos os patamares espirituais, é fora do comum. Até as pessoas que não estiveram em bancos escolares, através da doutrina espírita, ela alcança um nível intelectual altíssimo. Isso é algo que nós não podemos negar. São N pessoas que nós encontramos que têm pleno conhecimento. Por quê? Através da doutrina espírita. Essa mudança natural da Terra, ela não será transformada através de cataclismo, não, que aniquilará toda essa população de forma alguma. A gente vê tsunamis, a gente vê enchentes, como a nossa irmã falou, a gente vê terremotos, mas isso aí é para alertar que nós temos que cuidar do meio ambiente, que cuidar daquilo que nós temos, com amor, com educação e com respeito. Mas não vai dizimar toda a população. O que se prepara não é o fim do mundo material, mas a transformação do mundo moral através das melhorias físicas da Terra. A gente faz isso, por exemplo, nós participamos de café da manhã, né? Temos na rua, todo domingo. E o que a gente faz para os nossos aprendiz na condição de situação de rua? Que tudo que eles usarem é para colocar no lixo. Não pode jogar mais, e a gente dá o exemplo todo dia, toda semana a respeito, e a gente faz catar. Vocês vão catar porque não tem condições. As chuvas, quando acontecem, igual você falou, por aí é pela nossa falta de educação diante do mundo em que vivemos. Também, né? O pessoal vai para as praias, em vez de levar a sacolinha e pôr tudo na sacolinha, não. Isso, nosso tempo aqui está passando rápido. Então, com isso aí, nós temos a imigração e a emigração. Quem que vai emigrar, né? De espíritos, são os espíritos que são melhores e que eles virão para a Terra para nos ajudar a transformar esse mundo, esse nosso planeta, num mundo onde o amor, a justiça e a caridade prevaleçam. E a imigração, aqueles que praticam o mal, que não querem mudar, estão remitentes e não poderão mais ficar aqui. E como serão esses sinais dos tempos?
E na Gênesis capítulo 18, item 21, nós temos que os sinais dos tempos serão pela fundação de ideias de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, como essas que tem por aí, dos animais, do meio ambiente, em vários aspectos em geral, né? De leis penais impregnadas de sentimentos mais humanos, porque com essas leis penais que nós temos na atualidade, não vamos transformar aqueles que estão nas prisões, nas penitenciárias, de modo algum. Todo mundo concorda com isso? Porque lá nós estamos criando inteligências cada vez mais para o mal, que eles se unem ali, só naquele reduto, e o que acontece? Os espíritos das sombras, das trevas, aproximam ali, e o que vão dar? Ideias, né? Intuições, inspirações, cada vez piores, mais negativas para o mal. E essa que é a pura verdade que acontece. Eu não sei se você vai concordar comigo. Daqui uns 15, 20 anos não vai existir água potável. Por quê? Estão fechando os corpos, tampando os corpos para construção de apartamentos, de casas. Mas vai melhorar, porque nós estamos transformando. O mundo de regeneração está chegando aí. Deus é misericordioso, justo e bom, né? Quem não trouxer esses conceitos dentro de si, vai mudar para outro planeta, vai emigrar, né? Enfraquecimento dos preconceitos com a bênção de Deus. Hoje o homem e a mulher estão no mesmo patamar. Hoje nós percebemos que as criaturas, elas não podem ser olhadas diferente umas das outras, pelas diferentes tribos que nós temos no mundo. A gente, quando adentra aquela Avenida Paulista, eu acho ali um exemplo. Ali a maior diversidade cultural e humana que existe. Cada um anda do jeito que quer, faz da forma que quiser, exala e o cabelo é diferente, esse é assim, esse é assado. E aquilo lá é maravilhoso, porque ali você vê o ser humano, nossos irmãos, filhos do mesmo Pai. É uma maravilha. Então nós temos que olhar para o outro como filho de Deus, como um potencial, uma riqueza que aquele ser maior que é Deus acredita, ama e respeita. Queda de barreiras entre os povos. O planeta, o mundo que tem mais, né, o país que tem mais, olhar pelo país mais pobre, ajudar, auxiliar. Repulsão às ideias materialistas. Por que nós passamos pelo que nós passamos? Quem imaginou que teria essa Covid igual nós vivenciamos? Ninguém nunca imaginou sequer que passaria por isso. Nunca nós pensamos, mas precisamos para quê? Para acordar. Para lembrar que Deus existe, porque nessa hora todo mundo lembrou de Deus. Todo mundo se fechou e lembrou de Deus, porque o mundo estava materialista na sua totalidade. Foi um insight para acordar. Foi um insight para acordar. Então aqui isso é um histórico espiritual. O mundo primitivo, 5 bilhões de anos, né? Que foi para a formação da Terra. 2 bilhões de anos para aparecimento da vida. Há 200 mil anos até que nós conquistássemos a razão, onde nós saímos do princípio inteligente, até falar, agora eu posso pensar por mim mesmo. O mundo de provas e expiações, né? Chegada dos capelinos, no ano 0, que a partir daí que começou a contar o ano, né? O ano mesmo, que é a vinda de Jesus. 2000, início da fase de transição, e o mundo de regeneração, 3º milênio, terra transformada. E aí, a ascensão da terra na hierarquia dos mundos depende essencialmente de quem? De nós. De nós, depende de cada um aqui, ó.
O mundo não muda se não for um atrelado à mão do outro. Não tem jeito. E muito grande é a nossa responsabilidade nesse processo de transformação, né? Onde a prevalência do bem sobre o mal atrairá para a terra os bons espíritos, afastando os maus. Esse período de transição, quais as previsões que caracterizam essa transição do mundo de regeneração da vida planetária? Primeiro, calamidades. Serão de todos os gêneros. É a luta do bem contra o mal, onde o bem deverá prevalecer. Gente, o bem está prevalecendo? Tá. Sabe por que está? Porque o mal, o bem, ele é tímido, ele não fica tanto nas redes sociais. Só o mal é que fica em rede social. E que todo mundo tem conhecimento. Tanto é que nós estamos aqui. Quem vem numa quarta-feira à noite, tanto de coisa que tem aí, para estudar o Evangelho de Jesus. E todas as casas espíritas estão lotadas, a gente vê, está voltando. E fora que agora nós estamos num momento que é híbrido. É tanto via internet, quanto via física, quanto a presença física. A fé, a luta da fé contra a incredulidade, nós temos que acreditar que existe alguma coisa. Por tudo que nós estamos passando e por tudo que nós vivemos. Ideias progressistas em choque com as ideias do passado. Nós temos que começar a modernizar o nosso pensamento. Aceitar o que está vindo por aí, porque é maravilhoso. Hoje nós temos máquina de lavar. Antes a gente lavava na mão. O que é, Mar? O que é lavar troço na mão? Isso não existe, não. Era? Nossa, nunca eu quero. Eu acho que ninguém que casasse ou fosse ter uma casa que não tem que ter uma máquina de lavar. Mas há quem goste, a gente tem que respeitar. Segundo o Evangelho. O Evangelho do Cristo será difundido por toda a terra. E está sendo difundido. Quem vê essas lives por aí, tudo que está acontecendo, gente, quantas pessoas estão unidas, porque o Brasil é o campeão de lives. Veja quantas pessoas estão ali do exterior, de vários países estão unidos. E será restaurado na sua pureza primitiva do Evangelho divino. Vou ter que ser rápida aqui. E o reinado do bem com a paz e a fraternidade universal vai ser a resultante do código moral evangélico na terra. E nós teremos mundo de aflições, porque a nossa alegria será experimentada pelo bem que estamos fazendo unidos. E uma certeza: para continuarmos merecendo a oportunidade de continuar nossa evolução na Terra, é preciso fortalecer o nosso espírito neste período, não adiando o nosso aprendizado. Vamos deixar a nossa preguiça de lado. Eu não quero ir, eu vou. Não adiando os testemunhos edificadores. O que é testemunho edificador? Trabalhar no bem, pegar na charrua. Vamos lá ajudar na minha casa espírita no que precisar. Se for preciso limpar o chão, eu vou. Se for preciso aguar as plantas, eu vou. Se for preciso ajudar na sopa, eu irei. Isso é testemunho. Isso é testificação do aprendizado. E sendo bons e fiéis servidores. Valorizar todos os elementos colocados em nosso caminho. Valorizar nossa casa de oração, valorizar os amigos que nós temos ao nosso lado, que estão nos ajudando a trabalhar na seara bendita do bem. E ser amigo da natureza, respeitar todas as leis universais. Porque sem esse respeito, nós vamos caminhar para destruindo o mundo, mas não vamos mais. Porque agora, se a gente não for daqui para frente, nós vamos partir para outro.
Não tem mais tempo para isso, meus irmãos. Isso aqui não é pessimismo, é realidade. Nós estamos num momento em que nós não temos mais retrocesso. O crescimento moral surgem novas necessidades e aspirações mais elevadas, que preencham o vazio constante pela falta de felicidade. Queda das barreiras entre povos e nações, nós já falamos. Meus irmãos, nós estamos percebendo que ainda existem muitos irmãos, através das depressões de outras doenças similares, que estão num vazio existencial. Porque não tem uma religião, porque não sentem essa presença divina em seus corações. E hoje, tristemente, nós recebemos o comunicado de um jovem, amigo de pessoas que trabalham conosco na Casa Espírita, 24 anos, que cometeu suicídio. E como ele, são várias pessoas. Isso é o vazio existencial que está batendo nos corações, nos espíritos de várias pessoas ao nosso derredor. Então nós vamos ter a queda dos preconceitos religiosos e castas. A doutrina espírita, ela não é a melhor religião se ela não me ajuda a mudar a mim mesmo, não ajuda a mudar os meus valores. Então cada um está na religião que precisa para si, para ser um ser melhor. Entenderam? Então o espiritismo, ele não é a melhor religião, ele é a religião do futuro, pelos seus conceitos, mas ele é a melhor religião para mim. Aquele que quer seguir no catolicismo, no protestantismo, ser do evangelho, se for bom para a sua modificação, ela é a melhor para ele. Ela é a melhor. Então vamos deixar de descartar as outras religiões. Isso é respeito que nós temos que ter por todas as outras religiões. Todos vivermos em harmonia, trabalhando em comum para um mundo melhor. Nós temos que ter entendimento sobre o que eu estou fazendo aqui, o que de efetivo eu preciso mudar, né? E para onde eu vou depois disso? Saber que a morte não interrompe o progresso do espírito, que todo aprendizado adquirido eu vou levar. Como disse Richard Simonetti, não tem caixão com gaveta. Eu não vou colocar nada, o que são os meus valores, as minhas qualidades, as minhas virtudes e os vícios também, que ainda eu não consegui dissipar. Rejeição ao materialismo, né? Evidenciando dentro de nós as ideias espiritualistas, e esclarecimento sobre a verdadeira realidade, libertando o povo do medo e da incredulidade religiosa. Porque tem gente que tem medo, porque quando fala de espírito morre de medo disso, mas é a continuidade de nós mesmos. Amor ao próximo, fraternidade, que é a pedra angular da nova ordem social, fé real e inabalável, sem dogmas e misticismos, compreendendo que Deus é justo e bom. E tolerância para com todas as diferenças. Tudo ocorrerá de forma gradual. As primeiras mudanças no período de transição têm como base as provações individuais e coletivas e os flagelos naturais. Vocês concordam que nós já vivemos isso? Tsunamis, terremotos, provas individuais e coletivas. A última coletiva nós tivemos ali. Então haverá mudanças biológicas e espirituais com o desenvolvimento da inteligência moral, da inteligência e moral. Disposição moral mais elevada e inteligência e razão precoces aliadas ao sentimento inato ao bem e às crenças espiritualistas. Nós não somos espíritos superiores ainda, mas se acham predispostos a assimilar todas as ideias para o bem e para o amor, que são as progressistas. Todo
todos os espíritos degradados poderão retornar à Terra um dia. Se nós formos para outro planeta, nós poderemos voltar para cá. E, meus irmãos, sigamos trabalhando para a transformação enquanto estamos aqui. Porque se nós estamos aqui, nós temos que aproveitar o último momento para que fiquemos aqui, para que continuemos aqui. E nós deveremos trabalhar com amor, com justiça, com paz e, acima de tudo, para a transformação de nós mesmos. E como que nós transformamos a nós mesmos? Estudando, trabalhando, ajudando. Porque Deus usa cada um de nós para a melhoria da humanidade, do nosso planeta e de nós mesmos. Ficou muito corrido porque quando a gente vai pegando, muita informação. Mas que nós possamos, o recado, a última frase que eu deixo, vamos acreditar, vamos dar o melhor de nós. Nós não somos perfeitos, mas nós podemos fazer muito para ajudar na transformação desse planeta. Cada um com seu cadinho, unindo esforços objetivos. E que a paz de Jesus prossiga junto a nós hoje e sempre. Gratidão por esse momento. Tirei o microfone. Então, meus irmãos, vamos voltar novamente os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus, nosso Pai de bondade e amor, a Jesus, o nosso Mestre amado e querido, aos amigos espirituais, na presença do anjo guardião de cada um que aqui se encontra encarnado e desencarnado, e agradecer pela bênção da noite, da oportunidade de estarmos aqui unidos num só pensamento, que é a busca do estudo, para que possamos assimilar esse evangelho de luz e de amor, e que ele nos sirva de caminho, de verdade, para seguirmos a nossa vida, a nossa caminhada, em busca da nossa melhoria moral e espiritual. Que a luz do vosso amor, Pai amado, possa recair sobre todos nós que aqui nos encontramos, e que prossigamos firmes e fortes na nossa caminhada, com força, com bom ânimo, seguindo com fé cada dia mais, para conseguirmos transpor os desafios, as lutas, as provas inerentes à nossa transformação moral e espiritual. Que a luz do vosso amor, Pai amado, possa transfundir sobre todo o nosso planeta, chegando a cada criatura necessitada da vossa luz, necessitada do vosso amor, necessitada da vossa compreensão e misericórdia. E rogando particularmente por todos aqueles, como dizia Eurípides Barçanufo, que conhece o vosso evangelho, mas nada fazem. Que eles também possam receber esse cadinho de bênçãos que agora recebemos, e que o seu amor permaneça junto a nós. Que nós lembremos da fala do nosso Mestre Jesus, quando esteve conosco e nos deixou aos seus discípulos queridos, que nós seríamos reconhecidos por muito amarmos uns aos outros. Que essa fala possa penetrar em nossos corações e que nós possamos sair daqui auridos de muita paz e de muita luz. Obrigada por tudo e que assim seja.